preparado e os parâmetros da água forem os ideais. É muito importante escolher o local certo para o aquário, nem pensar em colocá-lo junto a uma janela. A luz direta do sol pode estimular o crescimento de algas e aquecer demasiado a água. Também não convém colocá-lo perto de portas. Os peixes podem assustar-se com os ruídos. O ideal é um canto escuro e tranquilo da sala. Aqui o aquário sobressai de forma positiva. Tenha em conta o peso total do aquário equipado. Com 200 litros de água, depressa se chega aos 250 ou 300 quilos. Vai precisar também de uma tomada para ligar os aparelhos elétricos. O aquário deve ter uma base estável, livre de oscilações. Para compensar possíveis irregularidades, coloque uma placa de Polysoft entre a base e o aquário. Ela evita cargas pontuais, impedindo que o vidro se parta. Cubra o fundo do aquário com o Tetra Plant Complete Substrate. Este substrato garante o crescimento de plantas saudáveis. Distribua-o uniformemente. Depois espalhe o areião sobre o Complete Substrate, mas só depois de ter sido cuidadosamente lavado com água corrente. Um bom substrato é importante porque dá consistência às raízes. Aqui fixam-se ainda colónias de micro-organismos que garantem um excelente equilíbrio biológico. Espalhe cuidadosamente a primeira camada de areião sobre o Complete Substrate. Em vez do Tetra Plant Complete Substrate, também pode usar o Tetra Plant Initial Sticks. Colocado na camada inferior do areião, ele fornece às plantas minerais e oligoelementos, como o ferro e outros nutrientes importantes. Agora basta cobrir com areião e o Initial Sticks fica a atuar. Segue-se o Tetra Aqua Nitrate Minus. Distribua as pequenas pérolas brancas por toda a superfície do areião. Assim evitará a formação de algas durante muito tempo. E ponha mais uma camada de areião por cima. A ação do Nitrate Minus é espantosa. Durante um ano, o granulado reduz o nitrado, a substância que alimenta as algas, de forma absolutamente biológica. O que acontece? As bactérias colonizam o granulado Nitrate Minus. Usam-no como nutriente para o próprio metabolismo e para reduzir o nitrato. Assim são destruídas automaticamente as desagradáveis algas. Agora o nosso substrato está bem preparado. Distribua o resto do areião de modo a criar uma ligeira inclinação ascendente de frente para trás. Passemos à técnica. O aquecedor Tetra Tech com regulação mantém a temperatura da água constante. Os peixes são animais de sangue frio, ou seja, não podem regular a temperatura do corpo. Uma temperatura de 24 a 27 graus centígrados corresponde às necessidades dos seres tropicais. O aquecedor é fixado no vidro com ventosas. Para filtrar a água, recomendamos os filtros interiores Tetra Tech Comfort Plus. Eles têm cartuchos amovíveis fáceis de limpar. O filtro absorve as impurezas em suspensão que poluem a água, como os excrementos de peixes, plantas mortas e restos de comida. Além disso, as bactérias úteis fixam-se no filtro, transformando os excrementos tóxicos dos peixes em compostos inofensivos. Deite o Tetra Aqua Pectozym no filtro. Os enzimas nele contidos favorecem a colonização de micro-organismos que incentivam a bioatividade do filtro e do aquário. Também os filtros interiores são fixados no vidro do aquário com ventosas. A velocidade de circulação da água pode ser regulada e assim adaptar-se a todos os aquários. Pode também direcionar o caudal da água. Crie um espaço subaquático para os seus peixes. Eles precisam de esconderijos e territórios demarcados. Por outro lado, precisam, como é óbvio, de espaço suficiente para nadarem livremente. Se usar raízes e pedras, deve lavá-las cuidadosamente. Por favor, use apenas raízes adquiridas em lojas da especialidade e pedras que não libertem substâncias calcárias para a água. Evite as pedras calcárias ou com elementos metálicos. A qualidade da água tem uma importância absolutamente decisiva na saúde e no bem-estar dos habitantes do nosso aquário.
Parece limpa, mas a água da torneira contém numerosas substâncias que são altamente perigosas para os seus peixes, mesmo em concentrações mínimas. Ao juntar-lhe o AquaSafe, você transforma a água da torneira em água própria para o aquário. O AquaSafe ainda acrescenta à água coloides de tratamento que protegem as sensíveis mucosas dos peixes. Polímeros biológicos naturais ajudam também o desenvolvimento de bactérias que asseguram uma água limpa e saudável. Veja como atua. O AquaSafe neutraliza as substâncias nocivas e contém vitamina B para proteger ainda mais os peixes contra o stress. Ao encher o seu aquário, ele entra em contacto com o elemento que lhe dá o nome, água. Encha o aquário até metade da sua capacidade. Um prato colocado no fundo do aquário evita que o arião se espalhe. Antes de introduzir as plantas, retire-as cuidadosamente do vaso. Corte as pontas das raízes e retire as folhas murchas. Tire também os grampos das plantas com caule. Se escavar primeiro um buraco com o dedo, evitará que a planta se danifique quando a inserir. Enterre cuidadosamente as raízes no arião até ao caule. De seguida, cubra-as com arião e puxe as plantas ligeiramente para cima, de modo que as raízes apontem de novo para baixo. Convém plantar espécies de crescimento rápido. Por exemplo, plantas caulescentes como a Hygrophila polysperma ou a Chinercia rivularis são ideais como plantas de fundo. Para primeiros planos, escolha plantas pequenas para permitirem uma boa visão do aquário. Também a superfície da água pode ser decorada com plantas. As chamadas plantas flutuantes não têm raízes e oferecem aos peixes numerosos esconderijos e locais para a desova. Dedique-se à plantação com tempo e calma. Assim terá mais prazer. Quando as plantas estiverem todas inseridas, pode acabar de encher o aquário com água até cerca de 2 cm abaixo do bordo.